Você já ouviu a frase, provavelmente mais de uma vez. Talvez tenha sido dita com um sorriso, com um olhar que parecia sincero, ou talvez tenha chegado até você através de uma amiga em comum, como um eco de algo que disseram sobre você pelas costas. Ele é um príncipe encantado. É um cara incrível. Todo mundo merece um homem como você. E se você está ouvindo isso agora, neste momento da sua vida, e essa frase não veio acompanhada do calor do corpo dela ao lado do seu, mas sim do silêncio de uma cama vazia ou da distância educada de quem te colocou na famosa friend zone, então você já sabe, no fundo, que tem algo profundamente errado nessa narrativa. Porque um elogio que não gera desejo não é um elogio, é um epitáfio. É a lápide que colocam sobre a sua masculinidade enquanto dizem, com toda a boa intenção do mundo, que você é bom demais para este mundo, mas não é bom o bastante para o mundo dela. E você fica ali parado, tentando entender onde foi que a lógica falhou. Porque você fez tudo certo. Você foi gentil, foi presente, foi respeitoso, foi o homem que disseram que as mulheres querem. Você abriu a porta do carro, ouviu os desabafos dela às 3 da manhã, lembrou do aniversário, suportou as crises de mau humor com paciência de monge. E ainda assim, no final da história, quem leva o beijo não é você. É o cara que não manda mensagem, que some por 3 dias, que tem opiniões impopulares e que não pede permissão para existir. O que está acontecendo aqui? Como a gentileza virou uma sentença de morte para o desejo? Como ser o cara legal se tornou a maneira mais eficiente de ser esquecido? A verdade é que você assinou um contrato invisível, e nem sabia. Esse contrato foi redigido há muito tempo, em páginas amareladas por histórias que não são suas. Foi escrito pelos filmes da Disney que você assistiu quando criança, pelas novelas que sua mãe via, pelos conselhos bem-intencionados da sua avó, que dizia que o segredo era tratar uma mulher como uma rainha. Foi reforçado por todas as mensagens culturais que insistem que o amor é uma recompensa para os homens bons, que o universo reconhece a pureza de intenções e entrega a princesa aos pés do herói gentil. O contrato diz o seguinte: se você for bom, gentil, provedor, respeitoso, paciente, compreensivo, se você colocar as necessidades dela acima das suas, se você nunca levantar a voz, se você nunca impor sua vontade, então você será amado. Você será desejado, você será escolhido. Mas o desejo feminino não opera por contratos sociais. Ele não lê as cláusulas que você passou a vida inteira decorando. Ele não funciona na lógica da troca justa, do merecimento, da recompensa por bom comportamento. O desejo opera por ressonância, por química, por fricção, por aquilo que acontece no espaço entre duas pessoas quando uma delas não está desesperada para preencher esse espaço com gentileza. E aqui está o ponto que ninguém te contou, e que este vídeo vai revelar sem rodeios. A sensação de segurança que você oferece com tanta dedicação, com tanto sacrifício da sua própria vontade, essa segurança pode se transformar, no inconsciente dela, em uma prisão emocional. Você constrói um palácio para ela com suas próprias mãos, acreditando que está oferecendo o melhor de si. Mas o que você não percebe é que, dentro desse palácio, não há ar, não há vento. Não há desafio. Não há perigo, e sem perigo não há aventura. E sem aventura, não há desejo. A cultura romantiza a infelicidade dela porque te ensinou a ser o salvador. E o salvador precisa de alguém para salvar. Então, sem perceber, você começa a romantizar as fragilidades dela, os dramas, as inseguranças. Você se torna o ombro amigo, o terapeuta, o porto seguro. E ela? Ela se torna cada vez mais dependente desse porto, mas também cada vez mais infeliz dentro dele. Porque nenhuma mulher quer viver a vida inteira no cais. Ela quer navegar. Ela quer tempestades. Ela quer um homem que tem um navio próprio. Não um homem que passa a vida esperando ela atracar. Não vou te dizer para deixar de ser bonzinho. Isso é superficialidade de quem não entende a profundidade do problema. Também não vou te dizer para se tornar um canalha, porque isso é só a outra face da mesma moeda da imaturidade. O que vou fazer é te mostrar, capítulo por capítulo, como você foi treinado para anular o próprio desejo em nome de um amor que nunca vem. Como você foi ensinado a esconder sua espada para não assustar ninguém. E como, sem ela, você se tornou um homem que as mulheres respeitam, admiram, mas não desejam. O cavalo branco em que você montou está mancando. E a primeira coisa que um cavaleiro faz quando percebe que o cavalo não pode continuar é desmontar. É hora de descer. É hora de olhar para o animal, para a estrada e principalmente para si mesmo. Porque o problema não é a princesa que não vem. O problema é o príncipe que você insiste em ser. Você provavelmente não percebeu quando começou a construção. Foi aos poucos, em pequenos gestos que pareciam inofensivos, até nobres. Você começou a remover pedras do caminho dela. Depois, começou a desviar as tempestades. Depois,
Passou a controlar o clima inteiro ao redor dela, para que nunca fizesse frio, nunca chovesse, nunca houvesse uma nuvem sequer no céu. Você construiu uma estufa de cristal e colocou ela dentro. O que você não entende, porque ninguém nunca te explicou, é que o desejo feminino precisa de fricção. Ele precisa de vento contra o rosto, de chuva na pele, de obstáculos para serem superados. Não estou falando de sofrimento ou de abuso, estou falando daquilo que faz uma mulher sentir que está viva, que está lidando com um homem de verdade, e não com um funcionário dedicado à própria felicidade dela. A estufa de cristal é confortável, é bonita, é segura, mas dentro dela não há vida selvagem, e é a vida selvagem que desperta o instinto. Dentro da estufa, as flores até crescem, mas elas não se reproduzem, elas não geram frutos. Elas apenas existem, bonitas e estéreis, enquanto você rega e poda e cuida, esperando que um dia ela te olhe como se olha para um homem. Ela não vai te olhar assim, porque você não é um homem dentro dessa estufa. Você é o jardineiro. Pior, você a colocou num pedestal tão alto, tão inatingível, que ela não tem como descer para te encontrar num campo de igualdade. O pedestal é uma solidão disfarçada de adoração. Você a eleva, a idealiza, a trata como se fosse feita de porcelana, e nesse processo, você se coloca automaticamente numa posição inferior. Quem está embaixo não pode beijar quem está em cima. Quem está embaixo pode apenas servir, admirar, esperar, e esperar, e esperar. Até o dia em que alguém chegue, estenda a mão para ela, e a ajude a descer daquele pedestal. Esse alguém não será você. Você é quem a colocou lá. Tem um mecanismo acontecendo nos bastidores de toda interação entre homem e mulher, e você nunca foi apresentado a ele. É o que podemos chamar de teste inconsciente. A mulher, sem planejar, sem malícia, sem sequer saber que está fazendo, testa a estrutura do homem. Ela provoca. Ela reclama de algo que você fez. Ela cria um pequeno caos emocional. Ela diz que está tudo bem quando claramente não está. Ela faz isso não para te machucar, mas para ver do que você é feito. Para ver se sua estrutura é de um escudo que apenas absorve passivamente, ou se é de uma espada que tem limite, direção e força. O príncipe encantado tem o maior escudo do reino. Ele absorve tudo. Ele entende, ele perdoa, ele releva, ele diz que não foi nada, ele engole a própria vontade em nome da paz. O escudo dele é tão grande que ninguém nunca vê a espada. E a verdade é que a espada está enferrujada. Ela nunca é usada, ela nunca corta, ela nunca diz não. Ela nunca aponta uma direção e diz, é por ali que vamos. Ela se sente segura atrás desse escudo. Ela se sente protegida. Mas ela também se sente sozinha. Porque não há um outro ali. Há um servo, um guarda-costas, um provedor de conforto. Não há um homem que a desafie, que a tire do sério, que a faça duvidar, que a faça ter que provar algo para ele. E sem isso não há desejo. O desejo não sobrevive na ausência de um oponente à altura. A consequência prática disso é tão cruel quanto sutil. Ao remover todos os problemas da vida dela, você, sem querer, romantiza a própria ausência. Pense comigo, quando você está presente, a vida é estável, é previsível, é segura. Não há drama, não há conflito, não há aquela ponta de ansiedade que faz o coração bater mais rápido. Quando você não está, ela sente falta de alguma coisa. Mais do que? Ela mesma não sabe nomear. Ela olha para o lado e vê um vazio. E a mente humana, especialmente a mente feminina, que é movida a narrativas, preenche esse vazio com fantasia. Ela começa a imaginar um homem que preencheria esse espaço de forma diferente. Um homem que traria aventura, que traria desafio, que traria aquela tensão que faz a vida ter gosto. Você se torna, sem saber, o pano de fundo estável para ela fantasiar sobre o vilão. É o pior papel que um homem pode ocupar na mente de uma mulher. Você é a certeza chata, e ela fantasia a incerteza excitante. Você é o porto, e ela fantasia o mar aberto. Você construiu um palácio para ela, mas não percebeu que palácios também são prisões quando não há portas para sair. E a porta que falta é a sua capacidade de ir embora primeiro, de ter um lugar para onde ir, de ser tão cheio de si mesmo que ela precise pedir licença para entrar, em vez de você implorar para ficar. O problema não é que você seja bom. O problema é que você usa sua bondade como moeda de troca para comprar algo que não está à venda. O problema é que você eliminou a fricção, e sem fricção não há faísca. O problema é que você é tão previsível quanto o nascer do sol, e o sol, meu amigo, ninguém deseja, ele simplesmente está lá, e é dado como garantido, até o dia em que resolve não nascer. Aí sim, todo mundo olha para o céu e sente falta, mas aí pode ser tarde demais. Agora vamos virar a câmera.
Até aqui falamos sobre o que acontece com ela, sobre a dinâmica que se cria entre vocês, sobre o palácio que vira prisão. Mas se você é sincero consigo mesmo, sabe que tem algo te puxando para esse papel desde muito antes dela existir. A síndrome do príncipe encantado não nasce quando você conhece uma mulher. Ela nasce muito antes, em algum lugar da sua história, em alguma ferida que você aprendeu a esconder tão bem que hoje confunde a cicatriz com parte do seu rosto. Essa síndrome raramente vem da abundância. Ela vem da escassez, da sensação, quase imperceptível, mas sempre presente, de que o amor é algo que precisa ser conquistado, merecido, pago com moedas de gentileza e sacrifício. Em algum lugar da sua infância, ou da sua história de vida, você aprendeu que não bastava existir para ser amado. Você aprendeu que precisava fazer por onde, que precisava ser útil, necessário, indispensável, que o amor tinha um preço, e que você pagaria esse preço com cada gesto de cuidado, com cada renúncia da sua vontade, com cada vez que engoliu o que sentia para não desagradar quem estava ao seu lado. E essa lição, meu amigo, foi absorvida não pela sua mente racional, mas pelas camadas mais profundas do seu inconsciente. Hoje você não percebe que está operando nesse piloto automático. Você simplesmente vê uma mulher que desperta algo em você, e imediatamente entra em modo de provação. Vai mostrar que é bom, vai mostrar que é gentil, vai mostrar que pode resolver os problemas dela. Vai mostrar que é diferente de todos os outros homens que só querem saber deles mesmos. E quanto mais você faz isso, mais se afunda na areia movediça de uma dinâmica que não tem saída. O medo central aqui não é a rejeição em si. O medo é mais profundo e mais paralisante. É o medo de descobrir que toda a sua bondade, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício não foi suficiente para segurar alguém. É o medo de olhar no espelho e ver que o menino que aprendeu a se anular para ser aceito continua ali, ainda tentando, ainda falhando, ainda sem entender o que está faltando. Cada mulher que vai embora, cada friendzone que você ocupa, cada você é incrível, mas não sinto química que você ouve, é um eco dessa ferida antiga sendo cutucada. E o que você faz? Você tenta mais ainda. Você se esforça mais ainda. Você acredita que se fosse um pouco melhor, um pouco mais gentil, um pouco mais presente, um pouco mais compreensivo, o resultado seria diferente. Não vai ser. E você já sabe disso, no fundo. Tem uma armadilha funcionando em tempo integral dentro dessa dinâmica, e ela se chama dívida emocional. Você opera na lógica da troca. Eu te dou segurança, estabilidade, atenção, cuidado, e você me dá desejo, amor, entrega. O problema é que o desejo não aceita essa moeda. Você pode acumular todos os pontos de gentileza do mundo, pode encher o banco emocional dela com gestos de cuidado, pode se tornar indispensável para a sobrevivência dela no dia a dia, mas quando você apresenta a conta, esperando o pagamento em forma de desejo, ela simplesmente não consegue pagar. Não porque não queira, mas porque o desejo não é uma mercadoria que se negocia. Ele é espontâneo ou não é. E aí acontece algo pior. Ela sente o peso dessa dívida. Ela sabe que você fez tudo aquilo. Ela sabe que você espera algo em troca. Ela sabe que tem uma conta a pagar. Mas ela não consegue gerar o desejo que você espera. O que sobra? Culpa. A culpa é o assassino silencioso da atração. Quando uma mulher se sente culpada perto de você, quando ela sente que está te devendo algo que não pode entregar, ela começa a se afastar, não por maldade, mas por autopreservação. Ninguém quer ficar perto de alguém que te lembra constantemente de uma dívida que você não pode pagar. E tem mais uma camada aqui, talvez a mais difícil de engolir. É sobre o conflito. Para você, conflito é o fim do mundo. É o sinal de que você falhou como príncipe, de que a paz do reino foi destruída, de que algo está irremediavelmente errado. Você aprendeu que amor e conflito não podem coexistir, que se ela está brava, é porque você fez algo errado, que se ela está insatisfeita, é porque você não foi bom o suficiente, que se ela levanta a voz, você precisa abaixar a sua e apaziguar. 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 Mas para o inconsciente feminino, a capacidade do homem de entrar em conflito saudável é uma prova de força. Não estou falando de gritaria, de agressão, de violência. Estou falando da disposição de impor seus limites, de dizer não, de discordar, de enfrentar a tempestade emocional dela sem se desesperar, sem se curvar, sem desaparecer. Quando você evita o conflito a qualquer custo, você está se castrando simbolicamente. Está mostrando que não tem estrutura para suportar o peso da escuridão dela, apenas a luz dela. Está mostrando que só quer estar presente nos dias de sol, mas que na primeira nuvem carregada, você some atrás do seu escudo e espera a tempestade passar. Ela sente isso. Ela sente que falta alguma coisa em você.
Ela sente que você não é um homem completo, porque um homem completo não tem medo do próprio veneno, não tem medo de confrontar, não tem medo de perder. Ele sabe que pode entrar na tempestade com ela e sair do outro lado ainda de pé. Você não. Você quer que ela esteja sempre bem para que você possa estar bem também. Você colocou a regulação do seu humor nas mãos dela. E isso, meu amigo, é o peso que nenhuma mulher quer carregar. Ela já tem os próprios demônios. Ela não precisa carregar os seus também. Você olha para ela e vê uma princesa. Mas o que você não percebe é que, aos poucos, sem intenção, sem maldade, você está transformando essa princesa em alguém que ela mesma não reconhece no espelho. Porque quando você coloca uma mulher num pedestal, quando você trata cada fragilidade dela como algo precioso que precisa ser protegido, quando você antecipa cada necessidade antes mesmo dela sentir, você está enviando uma mensagem silenciosa e constante. Você não é forte o suficiente para lidar com o mundo. Deixa que eu seguro você. Essa mensagem, repetida dia após dia, gesto após gesto, vai penetrando na pele dela como água fria. Ela começa a acreditar nisso. Começa a se ver através dos seus olhos. E nos seus olhos ela não é uma mulher adulta, capaz, dona do próprio destino. Ela é uma princesa frágil que precisa de um príncipe que a salve. E o pior é que ela se acostuma. Ela se acostuma a ter tudo resolvido. Se acostuma a não precisar se esforçar. Se acostuma a reclamar de pequenas coisas sabendo que você vai ouvir, vai acolher, vai tentar consertar. Ela se acostuma a ser cuidada como uma criança. E aos poucos, sem perceber, ela começa a agir como uma. Você criou um fantasma, uma versão dela que não existia antes de você entrar na vida dela. Uma versão mais carente, mais insatisfeita, mais frágil, mais dependente. E o pior, essa versão valida o seu papel de salvador. Quanto mais frágil ela fica, mais necessário você se torna. Quanto mais ela reclama, mais você pode ouvir. Quanto mais ela depende, mais você pode prover. É um ciclo vicioso que alimenta o pior dos dois. Ela se torna emocionalmente drenante, insaciável, sempre precisando de mais um pouco de atenção, mais um pouco de cuidado, mais um pouco de validação. E você se torna cada vez mais esgotado, cada vez mais ressentido, cada vez mais preso numa dinâmica que suga sua energia sem nunca chegar a lugar nenhum. E tem um detalhe cruel nessa história. Você se tornou o único responsável pela felicidade dela. Não foi ela que pediu, não foi ela que exigiu. Foi você que assumiu esse posto silenciosamente, quando decidiu que o papel de príncipe era fazer a princesa feliz. Agora, quando ela está triste, a culpa é sua. Quando ela está entediada, a culpa é sua. Quando ela está insatisfeita com a vida, com o trabalho, com o corpo, com o mundo, de alguma forma a culpa recai sobre você, porque você não conseguiu preencher o vazio. E você tenta, Deus sabe como você tenta. Você se desdobra, se reinventa, se esforça, se sacrifica. Mas o vazio dela não é seu para preencher. Ele é dela. Ele sempre foi dela. E ele continuará sendo dela. Não importa o quanto você tente tapá-lo com sua presença, com seus gestos, com seu amor. Você está morrendo na praia tentando salvar alguém que não quer ser salva. Ou pior, alguém que se acostumou a ser salva e agora exige isso como se fosse um direito. Enquanto tudo isso acontece, enquanto você se esgota tentando ser o provedor emocional exclusivo dela, enquanto você gira em torno do mundo dela como um satélite desesperado por órbita, tem algo acontecendo no inconsciente dela que você não faz ideia. Lá no fundo, naquele lugar que ela mesma não acessa conscientemente, existe um desejo primal por um homem que ela não pode controlar. Um homem que tenha um centro de gravidade próprio, que não seja abalado pelos humores dela. Um homem que ela não possa derrubar com um drama, nem comprar com um sorriso. Um homem que, quando ela testa os limites, encontra uma parede de concreto, não um colchão de penas que absorve tudo e pede desculpas por existir. Você é previsível. Você é controlável. Você dança conforme a música dela, e ela pode trocar a música quantas vezes quiser, que você continua dançando, rebolando, se esforçando para acompanhar o ritmo. Mas a atração profunda, aquele tipo de atração que faz uma mulher perder o sono, que faz ela olhar para o lado às 3 da manhã e sentir um aperto no peito, que faz ela ter medo de te perder, essa atração não é despertada por quem dança conforme a música dela. Ela é despertada por quem tem a própria música, por quem a convida para dançar, mas não implora se ela recusar, por quem segue o próprio ritmo, e se ela quiser acompanhar, ela que se vire para aprender os passos. Você passou a vida inteira tentando ser o homem que ela queria. E o tempo todo, sem saber, ela esperava um homem que fosse simplesmente ele mesmo, custasse o que custasse. Você criou um fantasma para abrigar o seu medo de ser abandonado,
E agora mora com ele. Agora dorme com ele. Agora acorda todos os dias ao lado de uma versão dela que você mesmo inventou. E se pergunta por que o amor não tem gosto de amor. Por que o sexo não tem fogo. Porque a vida a dois parece mais uma prisão do que uma aventura. Ela também se pergunta. Ela também sente que algo está errado. Ela também olha para você e, em vez de ver um homem, vê um reflexo distorcido das próprias carências. E no fundo, ela te culpa por isso. Por ter aceitado esse papel. Por ter virado um espelho em vez de ser uma presença. Por ter se anulado tanto que agora não sobra ninguém para ela desejar. Chegamos ao ponto em que a consciência precisa se transformar em ação. Não em mais uma tática, não em mais um truque para manipular o interesse dela, mas em uma mudança real, profunda, estrutural, na forma como você ocupa o próprio espaço no mundo. Porque enquanto você tentar apenas ajustar o comportamento sem transformar a essência, vai continuar sendo o mesmo homem com um disfarce novo. E ela vai sentir o cheiro do disfarce. Ela sempre sente. A primeira distinção que você precisa internalizar, e essa não é meramente conceitual, é a diferença simbólica entre um príncipe e um rei. O príncipe herda o poder. O poder dele é emprestado, é derivado, é uma promessa de que um dia, talvez, quando o rei morrer, ele finalmente poderá governar. O rei, por outro lado, exerce o poder. Ele não espera. Ele não pede permissão. Ele não deriva sua autoridade de ninguém além de si mesmo. O príncipe serve à coroa. O rei, a coroa serve a ele. Você tem vivido como príncipe. Seu valor, sua identidade, sua razão de existir no relacionamento derivam do serviço à princesa. Você é bom porque ela precisa de bondade. Você é gentil porque ela merece gentileza. Você é presente porque ela exige presença. Você dança, e a música é dela. Mas o rei não deriva seu valor de servir a ninguém. O rei deriva seu valor do seu próprio reinado interior, do seu propósito, da sua missão, daquilo que ele construiu com as próprias mãos muito antes de qualquer mulher chegar. O rei não precisa da validação dela para existir. Ele já existe. Ele já ocupa espaço. Ele já tem direção. E quando ele encontra uma mulher, ele não implora para entrar no mundo dela. Ele simplesmente estende a mão e a convida para fazer parte do mundo dele. Você sente a diferença? É sutil, mas é absolutamente tudo. Agora, tem um conceito aqui que vai mexer com você, porque provavelmente você já tentou usá-lo como tática e falhou. É sobre a sua ausência. Você já deve ter ouvido por aí que precisa sumir, que precisa dar um gelo, que precisa fazer ela sentir sua falta. E talvez você tenha tentado. Talvez tenha passado 3 dias sem mandar mensagem, roendo as unhas, esperando ela correr atrás. E quando ela não correu, você se sentiu ainda pior, ainda mais rejeitado, ainda mais invisível. O problema é que você usou a ausência como tática de manipulação. E tática de manipulação tem cheiro. Ela sente quando você está fingindo desinteresse. Ela sente quando o seu sumiço é uma estratégia para fazê-la correr atrás. E pior, ela sente que no fundo você está lá, esperando, ansioso, desesperado para que ela note sua falta. E isso, meu amigo, é o oposto do poder. O poder real da sua ausência vem de um lugar completamente diferente. Vem de uma ausência legítima, orgânica, inevitável. Você não some para testar ela. Você some porque tem um castelo para administrar. Você tem projetos, amigos, saúde, propósito, missão. Você tem uma vida que é tão cheia, tão rica, tão interessante, que seu tempo se torna naturalmente escasso. Quando você está imerso no seu próprio mundo, construindo o seu reino com a calma de quem sabe onde termina o seu território e começa o dela. Não, hoje não vai dar, tem um compromisso. Não gostei quando você falou isso comigo. Não, isso não está alinhado com o que eu quero para mim. Não, prefiro fazer diferente. Cada não dito com calma é um golpe de espada que redefine o território. Cada não é uma declaração de que você existe, de que você tem vontade própria, de que você não é uma extensão dos desejos dela. E o mais surpreendente, o que vai contra tudo que você aprendeu, é que isso gera mais respeito, gera mais segurança para ela. Porque uma mulher, no fundo, não quer um homem que se dobra ao primeiro vento. Ela quer um homem que se mantém de pé, mesmo quando o vento sopra contra. Ela quer um homem que tenha limites claros, porque limites claros significam que ele também sabe proteger o que é importante. E se ele sabe proteger o que é importante para ele, ela pode confiar que ele também saberá proteger o que é importante para os dois. O despertar do rei não acontece da noite para o dia. Acontece em cada pequena escolha, em cada pequeno não, em cada pequeno momento em que você prioriza o seu reinado em vez de servir ao reino dela. Acontece quando você olha para a agenda e vê seus compromissos, seus projetos, seus amigos, seu tempo a sós, e percebe que já não há espaço para se anular. E então, quando ela chega,
não encontra mais um servo. Encontra um homem. E pela primeira vez, talvez, ela não saiba bem o que fazer com isso. Pela primeira vez, talvez, ela sinta algo que não sentia há muito tempo. O desejo de ser escolhida por alguém que realmente pode escolher não tê-la. Você passou a vida inteira oferecendo a coisa errada. Ofereceu segurança quando deveria oferecer desafio. Ofereceu conforto quando deveria oferecer tensão. Ofereceu certeza quando deveria oferecer mistério. E não porque você seja burro ou incapaz, mas porque ninguém te ensinou que o amor adulto não se parece em nada com o amor que os contos de fada vendem. Antes, você oferecia um amor que era um cobertor quente, acolhedor, macio, seguro. Um amor que prometia proteger do frio, abrigar da tempestade, embalar no colo. E funcionava por um tempo. Ela se aquecia, se aconchegava, se sentia cuidada. Mas o cobertor tem um problema. Depois que você se aquece, ele se torna desnecessário. Ele vira peso. Ele vira excesso. Ele vira a coisa que te prende na cama enquanto o sol já está alto e a vida está lá fora acontecendo sem você. Agora você precisa aprender a oferecer um amor que é a fogueira. A fogueira também aquece, não me entenda mal. Mas ela faz mais do que isso. Ela ilumina. Ela dança. Ela crepita. Ela faz sombras se moverem nas paredes. Ela é imprevisível. Se você chegar muito perto, ela queima. Se você se afastar demais, o calor diminui. A fogueira exige que você encontre a distância certa. Exige que você esteja presente, atento, participando ativamente da experiência. Não dá para simplesmente se enrolar na fogueira e dormir. A fogueira te mantém acordado, te mantém alerta, te mantém vivo. Essa nova moeda que você passa a oferecer, tensão administrada, não a tensão do medo, do desrespeito, da agressão, mas a tensão criativa, a tensão sexual, a tensão que existe entre dois polos opostos, que se atraem exatamente porque são opostos. Você aprende a dosar a brincadeira que provoca, o desafio intelectual que instiga, o olhar que promete sem entregar, a mão que toca e recua, a palavra que diz e desdiz no silêncio. Você não tem mais medo do desconforto dela, porque agora você sabe que é no desconforto que o crescimento nasce, é na aresta que o diamante se forma. É na fricção que o fogo começa. E tem um segundo pilar nesse novo contrato, talvez o mais importante de todos. É sobre sua estabilidade emocional, não aquela estabilidade falsa de quem esconde o que sente com medo de incomodar, mas a estabilidade real de quem sente tudo e não é destruído por nada. O magnetismo do homem irremovível. Pense numa âncora. O navio pode balançar, o mar pode se revoltar, as ondas podem atingir o casco com fúria, mas a âncora está lá embaixo, firme, imóvel, segurando tudo no lugar. Ela não nega a tempestade. Ela não finge que o mar está calmo. Ela simplesmente permanece. E por permanecer, o navio não vai à deriva. Esse é o homem que você está se tornando. Não importa o caos emocional que ela traga, não importa o drama, não importa o teste, não importa a provocação. Você permanece centrado. Você sente a raiva, sente a frustração, sente a vontade de revidar ou de fugir. Mas você não age a partir disso. Você age a partir do seu centro. Você responde, não reage. Você escolhe, não é arrastado. Essa estabilidade, meu amigo, é um dos maiores gatilhos de atração e segurança profunda que existe. Porque ela pode se apoiar em você sem medo de que você desabe. Ela pode testar seus limites sem medo de que você se quebre. Ela pode trazer a escuridão dela sem medo de que você desapareça dentro dela. Você se torna o homem que suporta o peso do que ela é, sem precisar consertar, sem precisar fugir, sem precisar se anular. Isso nos leva ao terceiro, e talvez mais sutil elemento dessa transformação, a diferença entre presença e disponibilidade. Você era disponível. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível para ouvir, para responder, para aparecer, para resolver. E a disponibilidade, por mais nobre que pareça, é uma forma de desvalorização. O que está sempre disponível não tem preço. O que está sempre ali não faz falta. O que nunca diz não é respeitado. Agora você oferece presença. E presença é diferente. Presença é quando você está com ela e está inteiro. Não é estar fisicamente ao lado enquanto a mente está no trabalho, no celular, na preocupação. Presença é entrega total durante o tempo que você decide dedicar. Mas quando você não está com ela, você está igualmente inteiro na sua própria vida. Não está pensando nela. Não está esperando mensagem. Não está ansioso pelo próximo encontro. Você está simplesmente vivendo o seu reinado, com a mesma intensidade que vive o tempo ao lado dela. Essa escassez da sua atenção plena, essa qualidade do seu tempo quando você decide doar, isso sim tem valor incalculável.
Ela sente que quando está com você, tem um homem de verdade à sua frente. E quando não está, tem um homem de verdade vivendo uma vida que ela não controla, não monitora, não administra. E é exatamente isso que faz ela querer estar perto. Não para controlar, mas para participar. Não para possuir, mas para experimentar. O novo contrato não está escrito em papel nenhum. Ele está escrito na forma como você ocupa o espaço, na forma como você diz não, na forma como você mantém seu centro, na forma como você troca disponibilidade por presença. E o mais surpreendente é que, quando você assina esse contrato consigo mesmo, ela assina junto sem perceber. Não porque você pediu, mas porque não há alternativa. O homem que você se tornou não aceita menos do que uma mulher que esteja à altura do seu reinado. E se ela não estiver, tudo bem. O reinado continua. A vida continua. O sol continua nascendo. E você continua sendo quem é, com ou sem ela ao lado. Você passou por cada capítulo desta história como quem atravessa um território desconhecido. Algumas paisagens doeram mais de reconhecer. Outras trouxeram um alívio estranho, como se finalmente alguém tivesse colocado palavras em coisas que você sentia, mas não sabia nomear. E agora, na última curva dessa estrada, é hora de perguntar: o que sobra quando a cortina se fecha? O que resta do conto de fadas depois que você descobre que o castelo era uma ilusão? O felizes para sempre que venderam para você não existe. Não porque o amor seja uma mentira, mas porque a vida é movimento. A vida é fluxo. A vida é morte e renascimento constantes. Nada que está vivo permanece exatamente igual por muito tempo. Uma flor que não murcha é de plástico. Um relacionamento que não enfrenta tempestades é de museu. A perfeição estática que você perseguiu, aquela ideia de que um dia chegaria num ponto onde tudo estaria resolvido e vocês seriam felizes para sempre, essa perfeição é o maior inimigo da vida real. O relacionamento adulto, o verdadeiro, não é sobre encontrar alguém para ser feliz para sempre. É sobre dois reinos inteiros que escolhem caminhar juntos, cada um com suas montanhas, seus rios, seus desertos, suas colheitas. Cada um responsável pelo próprio solo, pelo próprio clima, pela própria fertilidade. E quando esses dois reinos decidem estabelecer uma fronteira comum, não é para que um cuide do outro. É para que compartilhem o que cada um já tem de sobra. É para que celebrem juntos as colheitas e enfrentem juntos as secas, sem que um precise carregar o peso que pertence ao outro. Você passou anos tentando ser o salvador. Achou que o amor era isso. Alguém que precisava ser resgatado e alguém que resgatava. Mas o salvador, no fundo, precisa de alguém para salvar tanto quanto o afogado precisa de alguém que o salve. É uma dança de duas carências, dois vazios, duas feridas tentando se preencher mutuamente. E não funciona. Nunca funciona. Porque dois zeros somados continuam sendo zero. O resgate que importa agora, o único que realmente pode mudar a história, não é o resgate dela, é o seu. É resgatar o menino que um dia aprendeu que precisava se anular para ser amado. É resgatar a parte de você que acreditou que a bondade era moeda de troca. É resgatar a espada que ficou tanto tempo enferrujada que você quase esqueceu que tinha. É resgatar a voz que foi calada por medo de desagradar. É resgatar o castelo que você abandonou para cuidar do castelo dos outros. Quando você se torna o rei do seu próprio território, quando você assume o governo da sua vida, da sua energia, do seu tempo, do seu propósito, algo muda no ar ao seu redor. Você não precisa mais perseguir, você não precisa mais implorar, você não precisa mais se provar, você simplesmente é. E nesse simples ser, que não é simples coisa nenhuma, você começa a atrair naturalmente quem está pronta para o que você é, não para o que você pode fazer por ela. As princesas que precisam ser salvas vão continuar passando. Elas vão olhar para o seu castelo, para a sua segurança, para a sua estabilidade, e vão querer se abrigar. E você vai precisar ter a lucidez de saber que não é seu papel. Você não é abrigo. Você é reino. Você não é porto. Você é navio. Você não é destino. Você é jornada. As rainhas, por outro lado, as mulheres que já fizeram o próprio resgate, que já governam o próprio território, que já têm colheitas próprias, essas vão olhar para você de forma diferente. Elas não vão querer se abrigar. Elas vão querer se encontrar. Não vão querer se apoiar. Vão querer caminhar ao lado. Não vão querer que você resolva a vida delas. Vão querer compartilhar a vida com você. E aí você descobre, para seu espanto, que a mulher que você sempre quis, aquela que você imaginava nos seus sonhos de príncipe, ela não queria um príncipe coisa nenhuma. Ela queria exatamente o que você está se tornando agora, um homem de verdade. Não um personagem de conto de fadas, não uma projeção das carências dela, não um servo disfarçado de herói, um homem. Com falhas, com limites, com vontade própria, com um reinado para administrar e uma vida para viver. Um homem que ela possa respeitar antes de amar.
Que ela possa temer perder antes de ter certeza que vai ficar. Que ela possa desejar não porque ele é bom, mas porque ele é real. O cavalo branco está mancando, você lembra? Você desmontou. Agora está de pé no meio da estrada, olhando para o horizonte. Não há mais castelo para construir para ninguém. Não há mais princesa para salvar. Há apenas você, sua espada, seu reino e a estrada à frente. E pela primeira vez, talvez, você caminha sem carregar ninguém nas costas. Pela primeira vez, você respira fundo e sente o peso dos próprios passos. Pela primeira vez, você entende que o amor não é um prêmio para os bonzinhos. É uma consequência para os inteiros.